Oi, pessoal. Estamos entrando agora em mais um conteúdo da nossa disciplina Fundamentos da Contabilidade. Nesse conteúdo agora vamos ver a estática patrimonial, o balanço. Dentro desse conteúdo, a gente vai ver pessoa física e pessoa jurídica, o conceito de pessoa física e de pessoa jurídica, ativo, passivo, patrimônio líquido, fontes do patrimônio líquido, equação fundamental do patrimônio, configurações do estado patrimonial e as várias configurações do capital. Então a gente vai ver todo esse conteúdo aqui nessa segunda parte da disciplina de Fundamentos da Contabilidade. Vou iniciar falando um pouco de pessoas. Primeiro, para entender o conceito de pessoa jurídica e de pessoa física, eu tenho que entender o que é pessoas. O que são pessoas, na realidade? Pessoa é todo ser dotado de direitos e obrigações, né? De acordo com o direito, de acordo com a legislação, pessoa é todo ser dotado de direitos e obrigações. Isso é o conceito de pessoas. E aí, o que é pessoa física? Na contabilidade, pessoal, para a gente fazer uma boa contabilidade, a gente tem que entender o princípio da entidade. É fundamental para vocês, administradores, que vocês entendam o princípio da entidade. Por isso que eu venho aqui falar um pouco sobre pessoa física e pessoa jurídica, antes da gente começar a trabalhar a contabilidade em si, antes da gente começar a trabalhar ativo, passivo e patrimônio líquido. O princípio da entidade diz que a gente deve separar o que é da pessoa física, é da pessoa física. O que é da pessoa jurídica, é da pessoa jurídica. As personalidades, elas não devem se confundir. Elas não devem se misturar. Ou seja, o empresário não pode estar pagando conta da pessoa física dele na pessoa jurídica da empresa e não pode pagar com dinheiro da pessoa física contas da empresa, da pessoa jurídica. Ele não pode misturar os patrimônios. O patrimônio da pessoa física é um, o patrimônio da pessoa jurídica é outro. Por quê? Porque essas duas pessoas têm personalidades distintas. A gente vai ver isso aqui. Eu vou mostrar para vocês a diferença da pessoa física para a pessoa jurídica. A gente tem numa empresa, a gente tem a pessoa do sócio, né? Dos sócios ou do empresário, que antes de constituir a empresa, ele é uma pessoa física. Uma pessoa física, ela tem CPF, ou seja, um cadastro de pessoa física. Quem são essas pessoas físicas? Todos nós. Todas as pessoas que nascem, elas são consideradas pessoas físicas. Todos nós somos pessoas físicas. E temos um registro que é feito através do cadastro de pessoa física, do CPF. Nós, pensando em fazer negócios, em vender mercadorias, em comprar mercadorias, em prestar serviço, nós decidimos criar uma nova entidade, uma nova personalidade, que é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é distinta, é diferente da nossa pessoa física. A gente está criando outra personalidade, uma personalidade jurídica que vai ter registro. Vai ter um registro aonde? Nos órgãos competentes, na junta comercial, no cartório. Então essa pessoa jurídica, ela vai ter um CNPJ, que nada mais é do que o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Do mesmo jeito que nós, pessoas físicas, temos uma numeração que nos identifica, a pessoa jurídica também tem uma numeração que identifica ela. E como eu falei, as personalidades não devem se confundir. A pessoa jurídica é a empresa. A pessoa física sou eu como pessoa. Então, os débitos da pessoa jurídica é da pessoa jurídica. Os meus débitos pessoais, pessoa física, é da minha pessoa física.
eles não devem se confundir. O que eu tenho, o meu patrimônio que eu tenho, o meu carro particular, é minha casa, é da minha pessoa física. O patrimônio que a empresa tem, as máquinas, o prédio da empresa, os carros da empresa é da pessoa jurídica. Então, isso não deve se confundir. Cada personalidade é única. E aí, entrando um pouco, como vocês são de administração, eu não sei se vocês pagaram a disciplina de direito com relação à constituição de empresas, mas eu vou falar um pouco aí com relação à questão de tipos de empresa. Só o mais comum, que é o empresário individual e a sociedade limitada. Eu estou falando aqui de pessoa física e pessoa jurídica e estou dizendo a vocês que contabilmente essas pessoas não devem se confundir. Mas, para fins de direito, a constituição da empresa como empresário individual, quando você abre um empresário individual, a responsabilidade ela é ilimitada. A responsabilidade do empresário individual, ou seja, quando você constitui uma empresa, abre uma empresa como empresário individual, sua responsabilidade é ilimitada. Ilimitada nos dois sentidos. O que é que quer dizer com isso, com responsabilidade ilimitada? Para fins legais, isso não é para fins contábeis, fins legais, sua responsabilidade, a responsabilidade da pessoa física, ela se confunde com a da pessoa jurídica, é como se fosse uma só. Ou seja, quando você tem um empresário individual, uma empresa constituída sob a forma de empresário individual, toda a responsabilidade da empresa, por exemplo, com relação a débitos, a tudo, ela reflete também na sua pessoa física e vice-versa. Quando você constitui uma empresa, por exemplo, um empresário individual de responsabilidade limitada, que é um EIRELI, é outro tipo de constituição de empresa, apesar de ser individual, o próprio nome já diz, de responsabilidade limitada. Aí, juridicamente, as personalidades não se confundem. Ou seja, não é ilimitado a responsabilidade. A responsabilidade é limitada, a responsabilidade do sócio, ou seja, da pessoa física, do empresário, é limitada ao valor do capital. Só deixando claro para vocês. Isso são tipos de empresa. Empresa individual, EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Aí nós temos outro tipo de empresa, que é a sociedade limitada também, onde as responsabilidades também são limitadas. Mas só para vocês entenderem, porque pode ser que vocês peguem aí alguma palestra ou assistam algum vídeo e a pessoa diga lá no vídeo que o empresário individual, a responsabilidade dele é ilimitada, ou seja, as personalidades se confundem, a personalidade física com a personalidade jurídica para fim de direito, isso mesmo. E aí vocês podem se confundir, mas o professor Aladim disse que a personalidade física não se confunde com a jurídica. Eu estou dizendo aqui para fins contábeis. Não devemos misturar o da pessoa física com o da pessoa jurídica. Para fins contábeis, cada pessoa é única. E até para fim de direito, existe a personalidade jurídica e a personalidade física. Só que em algumas situações, a responsabilidade dessas personalidades elas se confundem, elas se juntam, como é o caso da constituição da empresa como empresário individual. Outro ponto, pessoal, que é importante frisar é que as pessoas jurídicas elas podem ser com fins lucrativos e sem fins lucrativos. A diferença de uma para outra é porque as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, elas não distribuem lucros, elas não fazem divisão dos lucros. As pessoas jurídicas sem fins lucrativos, os lucros que a empresa tem, eles são incorporados à própria empresa. Muita gente pergunta, uma empresa sem fim lucrativo é porque ela não tem lucro? Ela pode ter lucro sim, ela pode ter superávit.
E esse lucro, esse superávit, ele vai ser incorporado à empresa. O que não pode é ser distribuído entre as pessoas envolvidas naquela empresa. Mas ela pode sim obter lucro, ela não pode distribuir lucro. Diferente da pessoa jurídica com fins lucrativos, porque ela realmente tem fins lucrativos e ela distribui lucro entre os seus sócios. Tranquilo, pessoal, até aí? Então, vocês entenderam a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, entenderam aí pessoas com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Aí tem uma pergunta também, lembrei agora, que muita gente faz. Aladim, eu estou com meu nome sujo. Eu posso abrir uma empresa? Lembrem, a gente está falando aqui as personalidades não se confundem. Existe a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, você está com o nome sujo no Serasa, SPC, seja onde for, você vai conseguir abrir uma empresa normalmente. O que você não vai conseguir, provavelmente, vai ser crédito junto aos bancos. Caso você precise de um financiamento, caso você precise fazer algum empréstimo, provavelmente isso não vai ser liberado porque você está com pendências aí no seu nome. Mas você pode sim abrir uma empresa, sem problema nenhum. Então, tranquilo nesse sentido aí. Outra coisa que o pessoal pergunta muito também, Aladim, eu trabalho, eu tenho carteira assinada, eu posso ter uma empresa registrada no meu nome? Pode sim, você pode ser empresário e funcionário. Você pode ser funcionário de uma empresa e empresário do seu próprio negócio. Você pode ter seu próprio negócio e ser funcionário em uma outra empresa. O que vai acontecer, que acontece, é o seguinte, é que se você trabalha nessa empresa, trabalha lá faz 10 anos que você trabalha numa empresa X, e você é empresário também. Então, se você for demitido da empresa a qual você trabalha, você não terá direito a seguro-desemprego. Isso é lógico. Por que, Aladim, eu não tenho direito a seguro-desemprego? Nesse exemplo aí, porque você é empresário. Então, o seguro-desemprego é para quem? É para quem ficou desamparado, para quem foi demitido sem justa causa e ficou desamparado. Ficou, não tem emprego, foi demitido de repente, né? Então, você que é empresário, você não precisa desse benefício. Você não precisa desse salário. Então, você não vai receber o seguro-desemprego. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham com relação à pessoa física ou jurídica, pode colocar aí o comentário, a dúvida aqui abaixo do vídeo do YouTube ou lá na nossa sala, no Google Sala de Aula. Vai lá e faz a pergunta que eu estou pronto para responder para vocês. Abraço e até a próxima.